O que nos torna viciados? Essa pergunta geralmente é feita em relação aos seres humanos, mas e se o vício for uma característica mais ampla da natureza? Neste vídeo, vamos explorar algo surpreendente: o comportamento viciante em animais. E, ao fazer isso, talvez descubramos algo desconfortavelmente familiar. Imagina um grupo de lêmures numa floresta tropical. Um deles encontra uma fruta fermentada no chão, cheira, lambe e segundos depois está cambaleando como se tivesse saído de uma festa. Isso soa como uma piada, mas é real. Vícios parecem uma característica estritamente humana: álcool, jogos, redes sociais, compras compulsivas. Mas o mundo natural tem suas próprias histórias estranhas. Macacos que ficam bêbados, golfinhos que buscam estados alterados de consciência, gatos viciados em catnip e até elefantes que invadem plantações só para conseguir frutas fermentadas. Esses comportamentos não são apenas curiosidades isoladas. Eles apontam para algo mais profundo: o sistema de recompensa cerebral que todos os animais, incluindo nós, têm. Esse sistema existe para nos ajudar a sobreviver, reforçando comportamentos como comer, socializar e se reproduzir. Mas ele tem uma falha: pode ser enganado. Quando um animal percebe que uma determinada ação provoca uma sensação intensa de prazer ou alívio, ele tende a repeti-la. Isso é aprendizagem por reforço. No ambiente natural, isso ajuda a garantir que os animais comam quando estão com fome ou busquem segurança ao sentir medo. Mas, em alguns casos, esse sistema é ativado por estímulos que não têm valor adaptativo, como frutas fermentadas ou substâncias alucinógenas naturais. E se animais podem desenvolver padrões de comportamento repetitivos baseados em recompensa, será que o vício é menos sobre moralidade e mais sobre biologia? Essa é a pergunta que vamos explorar. Vamos começar pelo mais clássico: o álcool. Em certas regiões da África, elefantes selvagens são conhecidos por consumir marulas fermentadas, uma fruta rica em açúcar, que com o tempo pode passar por fermentação natural. O resultado? Manadas inteiras tropeçando, trombas descoordenadas e um comportamento que, para olhos humanos, parece embriaguez. Mas não são apenas os elefantes. Macacos na ilha de St. Kitts, no Caribe, foram observados roubando coquetéis de turistas e, depois de algumas doses, brigando entre si ou até dormindo nos bancos de praia. E o mais fascinante? Cientistas notaram que os padrões de consumo desses macacos são parecidos com os humanos. A maioria bebe com moderação, uma pequena parte exagera e alguns evitam totalmente. Outro exemplo curioso vem do mundo aquático. Golfinhos nariz de garrafa foram filmados manipulando baiacus, peixes que liberam toxinas como defesa. Em doses pequenas, essa toxina parece ter um efeito psicodélico. Os golfinhos passam o baiacu de um para o outro como se compartilhassem um brinquedo e depois flutuam calmamente como se estivessem em transe. Não é exagero dizer, eles parecem chapados. Até abelhas entram na lista. Quando expostas ao álcool, elas têm mais dificuldade de voar em linha reta e podem até esquecer o caminho de volta para a colmeia. Em laboratório, algumas demonstram tolerância ao álcool e continuam voltando para consumir mais, mesmo quando ele está misturado com compostos desagradáveis. Esses exemplos não são exceções. Eles mostram um padrão. Em várias espécies, o sistema de recompensa pode ser ativado por substâncias ou experiências não naturais. E uma vez ativado, o comportamento pode se repetir compulsivamente. A biologia do vício não é exclusiva dos humanos. Ela está presente sempre que há cérebro, prazer e repetição. O que muda são os contextos e os estímulos. Mas se os animais também podem desenvolver vícios, o que isso diz sobre nós? Na verdade, diz bastante, porque os vícios, tanto em humanos quanto em animais, são, antes de tudo, uma questão de neurobiologia. Tudo gira em torno do sistema de recompensa, especialmente da dopamina,
um neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. Quando algo nos faz bem, comida, sexo, conexão social, o cérebro libera dopamina. Isso reforça o comportamento e nos motiva a repetir. O problema é que nem sempre o cérebro distingue o que é bom a longo prazo do que é prazeroso agora. É aí que entram os vícios modernos. Jogos de azar, redes sociais, açúcar, pornografia. Tudo isso aciona o mesmo circuito dopaminérgico de forma intensa e imediata. E, como no caso das abelhas ou dos macacos, essa repetição acaba se fixando como hábito, mesmo quando há consequências negativas envolvidas. Animais nos mostram que vícios não surgem por fraqueza moral, mas por uma vulnerabilidade do cérebro a recompensas fáceis e previsíveis. Quando colocamos um rato em uma gaiola com uma alavanca que libera cocaína, ele pressiona até morrer de exaustão, ignorando comida, água e qualquer outro estímulo. A dopamina toma o controle. Em seres humanos é parecido, só que com mais camadas de cultura, vergonha e justificativas. Mas o núcleo é o mesmo. Estímulos poderosos, repetidos com frequência, moldam nossos hábitos. E essa revelação tem implicações poderosas. Se entendermos como o cérebro responde a recompensas e estímulos, podemos construir ambientes que favoreçam a saúde mental, tanto nossa quanto a dos animais sob nosso cuidado. Talvez o verdadeiro desafio não seja resistir ao vício em si, mas aprender a viver em um mundo que nos oferece recompensas instantâneas a cada segundo. Se animais e humanos compartilham a propensão ao vício, como podemos mudar esse ciclo? A resposta talvez esteja menos na força de vontade e mais na engenharia do ambiente ao nosso redor. O famoso experimento do Rat Park, criado nos anos 1970, testou exatamente isso. Em vez de isolar ratos em gaiolas com drogas, os cientistas criaram um ambiente cheio de estímulos. Túneis, brinquedos, outros ratos, comida e liberdade. O resultado? Mesmo com acesso à morfina, os ratos do parque praticamente não se drogavam. A conclusão foi clara. O vício é muito mais provável em contextos de isolamento, tédio e sofrimento. Ambientes ricos, sociais e variados reduzem drasticamente o apelo das recompensas artificiais. E esse princípio vale para nós. Hoje, somos bombardeados por estímulos digitais, feeds infinitos, notificações, vídeos curtos. Cada clique ativa nosso sistema de recompensa, nos treinando como pássaros viciados em sementes doces. Mas, sem perceber, vamos nos afastando das fontes naturais de bem-estar, conexões reais, desafios com propósito e descanso genuíno. Animais não têm escolha, nós temos, pelo menos até certo ponto. Reprojetar nossas rotinas pode ser mais poderoso do que qualquer força de vontade. Sair mais da frente da tela, criar rituais analógicos, buscar recompensas mais lentas, porém mais profundas. E, acima de tudo, entender que nosso cérebro não é fraco, ele é apenas programado para sobreviver em um mundo muito diferente do atual. Em última análise, estudar o vício nos animais nos obriga a encarar o que estamos fazendo com nossos próprios cérebros. Talvez não sejamos tão diferentes de um passarinho bêbado ou de um urso que volta sempre ao mesmo campo fermentado, mas ao contrário deles, podemos mudar a paisagem em que vivemos. E talvez essa seja a nossa maior vantagem evolutiva. Vício não é apenas uma falha de caráter ou fraqueza de vontade, é uma resposta natural de cérebros adaptáveis a ambientes que os confundem. Quando vemos um macaco bêbado ou um peixe que joga compulsivamente, não estamos apenas testemunhando algo curioso, estamos vendo um espelho, um lembrete de que o vício é parte do instinto, moldado por recompensas rápidas e pela busca incessante por conforto. A verdadeira pergunta é: o que acontece quando esse instinto encontra um mundo projetado para nos viciar? Talvez, ao entendermos como até os animais mais simples se tornam dependentes de estímulos artificiais, possamos refletir sobre como criar um futuro onde o bem-estar real vença o prazer imediato. E agora, queremos saber de você.
Você já viu um comportamento viciado em algum animal de estimação? Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. E claro, se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o mundo, considere se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos que explicam o comportamento humano observando o resto do mundo. Nos vemos no próximo vídeo.